Saudações a todos, Deus os saúde, Deus os saúde, com a paz do Senhor, Jesus. Eu vos saúdo também com a paz do Senhor Jesus. Eu estava vendo aqui um vídeo, eu estava assistindo um vídeo de um ex-membro da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu esqueci o nome dele, mas depois em outro vídeo, se me lembrar, eu falo. Esse ex-integrante do sistema do Edir Macedo estava falando sobre um tal de Romualdo, também bispo, não é? E lá da Igreja Universal, que era o braço direito de Edir Macedo. Ele estava falando dele, que também esse que está falando já é excluído da Igreja Universal. Falando de outro, esse Romualdo, que também já tinha sido excluído da Igreja Universal por ter cometido pecado. E o pecado dele, desse Romualdo não, desse Josivaldo, foi ter agredido a esposa dele. Inclusive ele disse que tem um vídeo rodando por aí, da esposa desse Josivaldo, com hematomas por todo o corpo, pelo rosto, que foi agredida por ele. Por quê? Porque ele havia traído a esposa com outra mulher, e certamente não tem mulher que goste de ser traída, né? Deve ter falado, deve ter discutido com ele, e ele não deve ter gostado dessa observação que a mulher fez. E agarrou-a e bateu que só, parecia um carroceiro batendo numa burra. E além desse vídeo da mulher sendo espancada, desse Josival, ou é Josival ou é Josivaldo. Tem outro vídeo imoral dele se masturbando. Então foi por causa desses dois pecados, desses dois vídeos, desses dois erros, dessas duas ações, que o Josivaldo foi expulso da Igreja Universal. Por quê? Porque o vídeo falhou. Ou melhor, o vídeo mostrou. Porque se não tivesse mostrado, ele continuava ainda com as mesmas práticas pecaminosas. Não é verdade? E o pior de tudo, segundo esse apresentador desse canal que eu estou vendo agora, que falou sobre esse Josivaldo, ele disse que para o cúmulo de tudo, este homem que se diz arrependido, esse Josivaldo que bateu na mulher porque estava traindo ela com outra mulher, estava se masturbando e o vídeo vazou na internet. Agora voltava arrependido, pedindo perdão. Segundo esse que está delatando ele, falando dele, disse que ele estava fazendo uma campanha para o Edir Macedo. Veja só que absurdo, o cúmulo dos cúmulos. Esse homem pedia perdão, queria estar voltando para a igreja, e naquele mesmo momento, dentro daquele mesmo vídeo, ele estava fazendo uma campanha, quem estava fazendo essa campanha era o Edir Macedo, pedindo R$300, preste bem atenção, pedindo R$300 para 300 mil pessoas. E ele lá fez as contas e disse que se aparecesse essas 300 mil pessoas com R$300 cada uma, dá um total de 90 milhões de reais. E que esse dinheiro vai ser arrecadado
em troca de um chaveiro, de uma chave. Uma chave. Ele não disse para que serve essa chave, mas é essa chave que vai ser comprada por esse preço. Aí eu pergunto, será que existem pessoas tão babaca, tão idiotas, ao ponto de pegar R$ 300 e dar em oferta para esse homem, para essa campanha, que ele mesmo diz que precisa de 300 mil pessoas, 300 mil pessoas, que dá esse total que eu acabei de dizer, R$ 90 milhões. Minha gente, poxa vida, para que o Edir quer esse dinheiro? Se o Edir Macedo já tem o suficiente para viver o resto da vida sem tocar numa broa sequer, o que é que o Edir Macedo quer? Já tem o Templo de Salomão, que custou milhões de reais, não é? Tem as mansões deles por aí distribuídas até no exterior, tem fazendas de gado, apartamentos por tudo quanto é cidade. E esse homem ainda quer vender uma simples chave. Não sei de que é essa chave. Deve ser de abrir as portas da ignorância do povo. Por R$ 300 cada chave, mas para um montante de pessoas de 300 mil pessoas. Imaginou isso? 300 mil pessoas. 300 mil idiotas, 300 mil babacas, 300 mil ingênuos que não têm pena do seu bolso, que não têm pena dos seus filhos, prefere ver eles passando fome, pedindo uma bolacha sem ter o que dar, não é? Vendo a sua esposa querendo uma roupa, um sapato, comer uma comida melhor e não tem, porque o dinheiro que tem vai dar o Edir Macedo. E agora esse caguete dele, para ver se tem um perdão da Igreja Universal e voltar para ela, para continuar com o tempo, né? Praticando o mesmo erro, fazendo o mesmo pecado. Porque agredir a mulher, foi comprovado isso, foi flagrado se masturbando, né? Vazou esse vídeo na internet. E esse homem não ter vergonha, não se acanhar de ainda voltar com a cara lisa, com a cara de pau, fazendo essa proposta. Eu não conheço ele, não sei quem é, e nem me interessa saber. Eu só estou falando isso, dizendo exatamente as palavras do colega youtuber. Eu vou procurar saber o nome dele para depois dizer quem é. É isso. E ao mesmo tempo é revoltado, sim, não é por inveja, não é por nada. É pelo modo cínico de saber que existe uma pessoa dessa natureza. E mais revoltado ainda de saber que existem pessoas capazes de fazer a vontade de um homem desse. Eu tirar do meu bolso, se eu frequentasse uma igreja dessa, um templo desse, eu jamais iria. Houve uma época, anos atrás, aqui em Ponta Grossa, em Maceió, onde eu moro. Eu moro no Vergel do Lago. Mas essa Igreja Universal daqui do Reino de Deus, de Maceió, é lá em Ponta Grossa. Aí houve uma época que eu estava muito angustiado, eu não tinha o menor conhecimento dessas igrejas, eu não tinha o menor conhecimento desses pastores que usurpam o direito das pessoas de gastar seu dinheiro com seus familiares. Esses catadores de salário dos pobres. Aí, como eu estava dizendo, eu estava angustiado, vi aquele templo aberto, né? Bonito, chamando a atenção, as pessoas convidando. Eu entrei. E logo vieram me perguntar qual era o assunto.
Eu disse, meu filho, o assunto que eu tenho aqui é com Jesus. Isso aqui não é uma igreja, não é um templo onde qualquer pessoa pode entrar para fazer suas orações. É, então é isso que eu vim fazer. Você não é um anjo, você não é Jesus, para querer saber o que é que eu vim fazer aqui. Eu vim orar, vim pedir a Deus alguma coisa. Entendeu? Com sua licença, eu fui. Já tinha algumas pessoas distribuídas no salão. Aí eu me sentei lá, numa fileira daquelas cadeiras, em uma cadeira naquela fileira, e fiquei ouvindo a conversa deles. Estava no momento em que eles pediam ofertas e dízimos. Foi nessa hora que eu cheguei. E eles estavam distribuindo uns envelopes em que dizia assim: suspenda a mão, levante a mão, quem tem a oferta de R$ 20. Não, estou enganado. Levante a mão quem tem a oferta de R$ 200. Eu digo, puxa vida, R$ 200? Eu não estou aqui com nem 10 centavos, eu não tenho. E ele observou a turma ali, não é? Sondou tudo, o ambiente, as pessoas que botavam a mão no bolso, as pessoas que levantavam a mão e quem não levantava. Quem levantar a mão com R$ 200, dê um passo à frente, vem até aqui. E foram levantando-se alguns, né? Alguns raros, mas levantaram. Depois que ele viu que não tinha mais ninguém, disse, quem tiver uma oferta de R$ 100 para a obra do Senhor, que dê um passo à frente. Aí levantou-se um númerozinho maior de pessoas, de gente. Eu só observando. Eu não entrei ali para observar ninguém, que eu não sabia de nada. Eu não sabia que havia aquela fraude, aquela coisa horrorosa ali dentro, aquela negociação. E depois que aquelas pessoas de R$ 100 levantaram e não teve mais ninguém, ele disse, o Espírito Santo está me dizendo que tem pessoas aí com R$ 50. Essas pessoas levantem-se e venham até aqui à frente. Então o número cresceu mais. De 200 para 100, de 100 para 50. E depois que acabou a leva dos 50, agora o Espírito de Deus disse que cada um que tem R$ 20 se aproximem, tragam suas ofertas, que Deus o abençoará grandemente. Aí aquela onda de pessoas se levantou, pobrezinhos. Eu não me senti envergonhado porque, na verdade, eu não fui ali com dinheiro para dar a ninguém. E se fosse, não tinha dado. Então, depois que fizeram toda aquela arrecadação, fizeram oração rápida, depois de concluído, né, o trabalho de sabedoria deles, fizeram oração. Eu também tinha feito a minha oração calado em silêncio, pedindo a Deus alguma coisa. Aí o certo é que eu saí dali imaginando que tipo de comércio era aquele. E o pior é que eu ignorava completamente que no futuro eu iria saber como era que se dava esse comércio. O que estou sabendo hoje, através dos youtubers, das pessoas que um dia frequentaram essa igreja, como esse youtuber que está aqui diante de mim do outro lado do computador, me falando sobre Josivaldo, ou é Josival, que também já é um ex-membro da igreja e agora estava voltando de novo com a maior hipocrisia do mundo. Aí fiquei sabendo, né? Como existe, eu não sabia que existia pastores dessa natureza. Pensava que todos eram bonzinhos. Eu acho que naquela época eu tivesse aderido à igreja, eu também seria um desses
que se deixavam levar pelas bonitas palavras, pelos bonitos sermões dos bispos que ali estavam, dos diáconos, coisa parecida. Entendeu? E então eu fiquei ouvindo essa conversa que o irmão disse e fiquei horrorizado. Estou aqui horrorizado, sem saber o que realmente pensar a respeito. Eu já ouvi esse homem falar outra vez, desse tal de Josivaldo, e de um tal de Romualdo, que também pertencia à Igreja Universal. Esse Romualdo, eu tenho pouca lembrança do que ele falou dele, mas não foi boa coisa não, entende? Inclusive esse irmãozinho que disse que saiu da Igreja Universal e que está falando desse Romualdo, também disse que quando saiu, não sabia o que fazer. O intuito dele foi tentar erguer uma igreja, um templo. E ele fez isso, com o pouco dinheiro que tinha. Aí ele disse que começou a imitar os outros, né? O que ele via lá dentro da igreja, ele foi tentar fazer. Começava dando pedras. Que tipo de pedra era essa? Eu não sei. Dando pedras, fazendo amuletos, pedras de sal, e coisas parecidas, né? Esses artifíciozinhos que costumam enganar os fiéis, as pessoas tolas, os babacas, os ignorantes, os salafráriozinhos. Mas com o tempo ele disse que estudou direitinho a Bíblia, dessa vez com mais liberdade, porque quando vivia lá não tinha essa liberdade, só vivia para de Macedo e para a Igreja Universal. Aí o Espírito Santo despertou nele a verdade, e ele abandonou essa ideia. Ele chamou a esposa e juntos combinaram acabar de vez com essa história de erguer um templo. E eu tenho certeza também, irmão, perdoe-me, que o senhor não concluiu seus instintos, seus projetos, por falta de recursos. Porque eu acredito que se o senhor tivesse recurso suficiente para continuar com a ideia de manter esse templo funcionando, o senhor teria continuado. Não é verdade? Mas graças a Deus que o senhor não se tornou um novo Edir Macedo, o senhor não se tornou um R.R. Soares, um Malafaia, um Valdemiro Santiago, esses são os mais conhecidos, né? Então, o pior de todos, na minha opinião, é o Edir Macedo. Para mim ele é um instrutor, para mim ele é a máquina que copia, de fazer a cópia dos outros, iguais a ele. Pois é, eu já disse tudo o que queria dizer, vou procurar saber como é o nome desse irmão, e depois eu venho dizer como é o nome dele. Pronto, eu descobri o nome do irmão. É Alfredo Paulo. Esse youtuber que eu acabei de falar, que fala todas essas coisas, chama-se Alfredo Paulo. Ele não pediu segredo, então também não guardo segredo. Só a quem me impede segredo, para guardar segredo, eu guardo. Mas quem fala as coisas para mim e não pede segredo, eu vou passando adiante. Pois era tudo que eu queria dizer. Vocês estão certos do que eu falei. Não omiti nada, nem exagerei no que disse. Apenas falei o que eu tinha que falar. A minha medida foi essa. Eu agradeço a vocês. Se não se inscreveram, se inscrevam. Dê aquele like. E Deus abençoe a todos, viu? Hoje, amanhã e sempre.